Os fundos imobiliários vão ser tributados em 2025? Será que ainda vale a pena investir? Será que os fundos imobiliários vão despencar? O que eu faço com meus fundos imobiliários? Bom, esse é o questionamento que os investidores vêm se fazendo nesse momento, já que voltamos com a novela de tributação dos fundos imobiliários. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que está acontecendo passo a passo e o porquê eu não acredito que os fundos imobiliários vão ser tributados. Eu vou te citar alguns pontos importantes e relevantes aqui. Eu quero que você consolide muito bem isso. E, inclusive, essa volatilidade que vem acontecendo no mercado de fundos imobiliários por conta dessa possível tributação, taxação, cara, são oportunidades boas que a gente apresenta no mercado de fundos imobiliários. Mas, independente disso, eu vou citar para vocês alguns motivos do porquê eu não acredito que os fundos imobiliários vão ser tributados em 2025. Bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e criador do Tio Fis. Meu objetivo ele é muito prático, é te ajudar, é te ensinar a aumentar a renda passiva com segurança e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Eu quero te ajudar a ter estratégia, a ter direcionamento para ter resultados no mercado de fundos imobiliários. E dentro do meu programa, o Programa Investor Alta Renda, eu tenho mais de 6 mil alunos que vêm direcionando, aumentando a renda passiva com segurança. Além de mais de 500 mil seguidores nas redes sociais que vêm com resultados consistentes e vêm realmente fazendo acontecer no mercado de fundos imobiliários. Se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho também e acompanha todo o conteúdo que eu passo por aqui dentro do meu canal, te ajudando, te ensinando a aumentar a renda passiva com segurança. E bom, vamos lá. O investidor nesse momento está se questionando, está ansioso, está angustiado e está ali com medo dos fundos imobiliários serem taxados em 2025, serem tributados em 2025. E vou falar para vocês, tá? Eu estou no mercado de fundos imobiliários desde 2015. Eu já vi essa novela acontecer pelo menos umas 3, 4 vezes aí, talvez. E falo com muita tranquilidade, eu tenho quase certeza absoluta que não vamos ver os fundos imobiliários tributados agora em 2025. Por quê? Porque essa não é a primeira vez que temos essa novela. Não vai ser a última também, para deixar bem claro para todo investidor. Mas eu estou muito convicto que não vai acontecer. Essa novela começou a acontecer em 2017, aí voltou ali em 2021, inclusive com a reforma tributária do Paulo Guedes. Ela voltou há 7, 8 meses atrás, só que ela voltou agora porque simplesmente o presidente Lula ele vetou, né, a isenção que os fundos imobiliários teriam. Né? O governo do presidente Lula acabou vetando. E eu tô aqui muito mais para explicar para vocês o que de fato aconteceu, né, o que está por trás disso e explicar os motivos do porquê eu acredito que não vai acontecer a tributação dos fundos imobiliários. Vamos lá, vamos explicar para vocês. Turma, a gente está passando por uma reforma tributária aqui no Brasil. Algo que é extremamente necessário, algo que é extremamente importante e imprescindível. Por quê? A carga tributária do Brasil ela é muito complexa, ela é muito difícil. É ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS. Cara, é uma carga tributária muito complexa, muito difícil. É briga municipal, é briga estadual. É uma loucura, tá? Uma loucura, tá? E a reforma tributária, ela vem sendo discutida desde o início da década aqui de 2020, 2021, né? Muito mais com uma ideia de simplificação, né? Uma solução para a reforma tributária aqui do país, para uma carga tributária mais simples, né? E é uma excelente opção, porque a gente vai substituir essa porrada de imposto aqui em um IVA, tá? Um CBS e um ISC. A ideia, de fato, é simplificar, é facilitar o investidor. Tá? É facilitar, na verdade, as empresas, é facilitar a vida do empresário, do empreendedor aqui dentro do Brasil e, naturalmente, também, por si só, para o consumidor final. E aí, na grande realidade, a gente começou esse processo, voltou a ter esse processo da reforma tributária no meio do ano passado, em 2023 ali, no meio de 2024, que foi colocada em pauta ali essa reforma tributária, que foi apresentada. E nessa reforma tributária, eles queriam incluir que o fundo imobiliário, ele pagasse imposto dentro da estrutura. Até lembrar para vocês, não é uma decisão final ainda, é o veto do presidente Lula, e você continuaria recebendo rendimento isento de imposto de renda. A ideia desse veto do governo do presidente Lula é tributar os fundos imobiliários na estrutura, porque eles não pagam imposto hoje. É tributar dentro da estrutura, para que ele pague imposto dentro da estrutura, no aluguel que ele recebe. Então vamos lá, o fundo imobiliário tem receita, despesa, lucro. Esse lucro é renda passiva que distribui aos cotistas. Iria aumentar a despesa do fundo, porque passaria a pagar imposto. Naturalmente diminuiria o lucro, obviamente. Mas a ideia é tributar dentro da estrutura. Você continuaria recebendo esse rendimento isento de imposto de renda. Mas por que isso, Matheus? Por que eles queriam tributar os fundos imobiliários? Aumentar a arrecadação, né? Vamos ser bem práticos aqui, sincero com vocês. Mas lá em 2024, no meados de 2024, foi colocado em pauta isso. E na época foi vídeo que a gente mandou para Brasília, fala com o deputado, discute, manda texto, isso aqui, isso lá. O mercado de fundos imobiliários como um todo lutou para que isso não acontecesse. Eu digo, todos os agentes, né, que estão ali interligados, gestores, administradores, todo mundo foi conversar com Brasília e mostrou, cara, não tem sentido tributar os fundos imobiliários, por quê?
a arrecadação seria ínfima, muito pequena, muito pequena, muito pequena, para um ativo que hoje ele desenvolve o Brasil. Um ativo que hoje ele movimenta o mercado imobiliário, para um ativo que hoje ele gera emprego no Brasil. Então não tinha o menor sentido disso acontecer. E os relatores e os deputados e senadores, eles entenderam isso, tanto que aprovaram há 7, 8 meses atrás essa questão de que não fosse tributados os fundos imobiliários, colocaram os fundos imobiliários como exceção. Passou na Câmara dos Deputados, passou na Câmara dos Senadores. Isso há 7, 8 meses atrás, lá em meados de julho. Chegou no presidente Lula, chegou no governo lá. Não sei por que demorou tanto, sinceramente falando pra vocês, mas agora em janeiro nós tivemos o quê? Um veto do governo Lula. E depois dessa lambança toda que aconteceu aí do Pix, essa lambança toda aí que se tiver cara não compre, assim, coisa de doido, né? Mas tivemos o veto do governo Lula, do presidente Lula, sobre essa exceção para os fundos imobiliários. E óbvio que pegou o mercado de surpresa. Óbvio que o mercado falou, peraí, como assim? Tinha sido aprovado pelos deputados, tinha sido aprovado pelos senadores e, poxa, o que aconteceu? Qual foi o motivo? E bom, isso naturalmente trouxe ali uma surpresa muito grande pro mercado. Isso foi uma quinta-feira de noite, eu me lembro, tá? E na sexta-feira, cara, a gente liga pro pessoal, liga pra deputado, fala com o pessoal, grava vídeo, faz live, faz isso, faz aquilo, assim, uma loucura. E de forma bem prática, eu quero dizer pra vocês, isso naturalmente mexeu muito com o mercado de fundos imobiliários, teve volatilidade, teve queda. Mas eu acredito que não teremos essa tributação dos fundos imobiliários. Eu vou falar pra vocês aqui alguns motivos pra isso. Primeiro, nós tivemos uma comoção muito grande dos deputados e dos senadores e isso foi aprovado há tempos atrás, 7, 8 meses atrás foi aprovado lá. E isso não é uma decisão oficial. Isso volta para a Câmara dos Deputados, eles têm que votar. E a gente já viu a frente parlamentar do agronegócio forte, empenhada, dizendo que não vai aceitar isso. Eu até brinco, né? A melhor coisa que aconteceu no mercado de fundos imobiliários nos últimos anos aí, de 2, 3, 4 anos para cá, foi a criação do FIAGRO, porque agora a gente tem uma frente parlamentar, uma bancada parlamentar lá em Brasília que é unificada, é firme, forte, luta ali de fato pelos seus direitos, né? Luta ali de fato pelas suas ideias. E isso é muito bom pra gente, é muito positivo pra gente aqui investidor, tá? Então, assim, para os fundos imobiliários principalmente. Então, a gente está muito empenhado e otimista que isso não aconteça, porque há 7, 8 meses atrás a gente teve a aprovação disso lá em Brasília e agora volta para a Câmara dos Deputados e Senadores. Então, a gente está muito empenhado, muito otimista que isso não aconteça, principalmente por isso. Outro motivo também foi porque o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, ele se manifestou na sexta-feira, afirmando que houve um erro de interpretação de texto, não era bem isso, não era aqui, não era lá, enfim, uma lambança total do governo, mais uma vez eu repito para vocês. Então, assim, a gente está muito otimista porque a gente está vendo a bancada agro forte, a gente está vendo a bancada, inclusive, do empreendedorismo também lutando pelos nossos direitos. E na grande realidade, para mim, um dos motivos mais fortes aqui também cara, a arrecadação seria ínfima, a arrecadação pequena, para o que isso poderia gerar de movimentação no Brasil e o que isso gera de emprego no Brasil. Eu gosto de trazer alguns exemplos, cara. A arrecadação seria muito pequena, muito ínfima, assim, que seria pouquíssimo representativa, apesar que o governo está procurando aí aonde achar arrecadação. Mas imagina, vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Salvador, eu sempre tive muita dificuldade de pedir algo no e-commerce. Dificuldade não é que nem chegava, mas é porque demorava 2 semanas, 15 dias, coisa de doido, assim. Só que ali em 2020, quando a gente teve o crescimento do e-commerce, né, que teve o crescimento ali de fato dessas compras online, o Mercado Livre queria vir aqui para Salvador. Só que o Mercado Livre não queria pagar 100, 200, 300 milhões de reais no galpão logístico. Quem foi lá e construiu? O fundo imobiliário. Foi lá e construiu e locou para o Mercado Livre. E hoje eu peço aqui com muita rapidez, muita agilidade, muita facilidade. Algo no e-commerce. Outro exemplo que eu trago para vocês aqui, poxa, aqui em Salvador a gente tinha um monopólio aqui de uma home center, loja de material de construção, que era a Ferreira Costa. Quem chegou aqui para bater de frente? A Leroy Merlin. Só que a Leroy Merlin, ela não queria investir 100 milhões, 120 milhões em terreno e imóvel e construir. O fundo imobiliário foi lá e construiu. Aí eu pergunto para vocês, olha quantos empregos... Assim, eu pergunto para vocês, questiono, né? Quantos empregos foram gerados na construção desses imóveis? Quantos empregos são gerados nesses imóveis prontos, performados e as empresas trabalhando? Muitos. Então, não tem o menor sentido tributar os fundos imobiliários, porque a arrecadação seria muito pequena para o que eles movimentam de forma bem relevante. Eu estou falando no exemplo aqui de Salvador, imagina no Brasil todo. Então, na grande realidade, a gente está muito otimista, por quê? Tem uma bancada agro forte, empenhada, porque simplesmente essa novela que já aconteceu e passou, porque simplesmente a gente está falando de uma arrecadação ínfima, porque simplesmente a gente está falando de
ativos que movimentam o Brasil, movimentam a economia e movimentam a geração de emprego. E o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já se manifestou informando que houve um erro de interpretação, que vai ser corrigido e a intenção não foi tributar os fundos imobiliários do Fiagro. Então, a gente estava em um recesso parlamentar nesse mês de janeiro, houve a volta ali no dia 1º de fevereiro, mas para votar ali presidente da Câmara dos Deputados, dos senadores, enfim, que seja, e a gente começou a voltar ali essas atividades em fevereiro. Obviamente é um pouco mais lento, né? Aquele negócio de sempre, como vocês sabem, mas a ideia é que, voltando aí para votar a reforma tributária, seja retirado, né, essa votação ali dos fundos imobiliários e, de fato, né, continue isento dentro da estrutura do fundo imobiliário. A gente está muito otimista para que isso não aconteça, até porque o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestou dizendo que não vai acontecer. Eu digo, não era a intenção, houve erro de interpretação de texto e a gente vai ter um final feliz. Pelo menos essa é a nossa visão aqui. E eu imagino, sinceramente, que a gente vai ter um final feliz. E você acredita que os fundos imobiliários vão ser tributados, sim ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber. E se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo te ajudando, te ensinando a aumentar a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!